Olá pessoal, se todos vocês uma grande benção em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obediência à voz, né, de alguém. Quando você obedece à voz de alguém, você passa a ser escravo deste alguém. Você passa a ser servo deste alguém. No vídeo anterior nós falamos, né, acerca da obediência, ou seja, nós falamos acerca da palavra, do cumprimento da palavra entre as coisas visíveis e as coisas invisíveis, e nós prometemos de fazer o próximo vídeo, né, falando acerca da obediência, né? Porque no vídeo anterior nós citamos alguma coisa acerca da experiência, né, da obediência. Por que você acha que Abraão foi abençoado e é abençoado de eternidade a eternidade, de geração a geração, e a descendência de Abraão também é abençoada, e todas as famílias da terra também são abençoadas por causa de Abraão, por causa da obediência de Abraão, ou seja, da obediência à voz de Deus. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não sabia que era Deus, ele não sabia quem era, ele não conhecia nenhum Deus. Ele via, ele nasceu e se criou no meio da religião, dos deuses de pedra, de madeira, que os pais dele, né, na realidade cultuavam, ou seja, os pais não, a mãe dele não cultuava, a mãe dele não era idólatra, mas o pai de Abraão, ele era idólatra, ele se tornou idólatra por causa da segunda mulher que ele teve, né? Então, Abraão, ele era indignado, porque ele se casou com Sara e ele não tinha filho, Sara era estéril, né? Então o irmão dele cultuava, ele era idólatra e queria que Abraão também fosse, né? E Abraão se irritou com o irmão dele, por causa que o irmão dele queria que ele, Abraão, de qualquer maneira obedecesse, os deuses fossem idólatra, e Abraão quebrou aqueles deuses de pedra, de madeira do irmão. Foi uma quebração danada, né? Abraão quebrou. Mas por que Abraão fez aquilo? Porque dentro de Abraão ele sabia que existe um Deus vivo e poderoso, um Deus que fez todas as coisas, e esse Deus é um Deus invisível, é um Deus que você não pode ver com os olhos, mas é um Deus que você pode ouvir, não no seu coração, porque o coração mente, o coração é enganoso, mas na sua mente, na voz da razão, Deus ele fala com você, né? Então Abraão, ele pensou do princípio, se existe um Deus vivo, um Deus que a minha mãe tem falado, é esse Deus que eu quero seguir, né? Mas por que Abraão começou a seguir a Deus? Deus escolheu Abraão desde o ventre da mãe de Abraão, desde o ventre da sua mãe, Deus escolheu, né? E Abraão, ele ouviu a mãe dele falar desse Deus maravilhoso, e era esse Deus que ele queria encontrar. Então, quando Deus falou pela primeira vez, Abraão, ele olhou para todos os lados, ele não viu nenhuma forma de homem, nenhuma forma de estátua, ele não viu nada, mas ele ouviu a voz. E aquela voz, ela era tão forte que Abraão não ficou com dúvida. Ele respondeu. Ele ouviu, ele parou e ele ouviu aquela voz. Agora, o ouvir a voz não significa que você é abençoado. Mas por que Abraão foi abençoado? Porque Abraão deu ouvidos à voz. E o que quer dizer dar ouvidos àquela voz? É fazer o que aquela voz manda, a voz da verdade. Então Abraão resolveu sair, como Deus disse, como aquela voz, a voz do próprio Deus disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, né? Então Abraão, ele ouviu a voz e ele decidiu obedecer a voz, porque ele sabia que aquela voz tinha prometido algo maravilhoso para ele, algo que ninguém, nem um ser humano podia dar para ele, né? Nem uma estátua, nem um Deus de pedra, nem de madeira, nem de barro, nem de bronze podia dar para ele, mas ele sabia que aquela voz podia dar para ele, porque aquela voz é a voz do Deus vivo. Embora ele não conhecia, não tinha visto Deus, ainda não tinha visto, mas ele sabia que era o Deus de todo o universo, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e os peixes, que estava falando com ele. E ele deu ouvidos, ele obedeceu.
E ele fez e ele foi abençoado. Bem assim é você e eu, meu amigo e minha amiga. Quando nós obedecemos a voz de Deus, ela pode vir, né, através de um pastor, de um obreiro, de um jovem, de um evangelista, de um membro que é cheio do Espírito Santo. Deus, ele pode falar, né, através até mesmo de você, do seu eu. Ele pode falar e ele fala. Né? Mas cabe você a dar ouvidos àquela voz e a obedecer e não levar como se fosse desconsiderada aquela voz. É como se fosse um pensamento, né? E esse pensamento é a voz de Deus. Deus, ele não fala, né, com a voz hoje, ele não fala com a voz audível, como nós falamos um com o outro, mas a voz da fé que vem de Deus, ela se torna audível no teu espírito, na tua alma, na tua mente, no teu coração, né? Não te deixa dúvida que é a voz de Deus, que é Deus que está falando. Não importa qual que é a situação que você está passando, mas quando Deus fala, meu amigo e minha amiga, você ouve sim. Agora, quanto você decidir a obedecer àquela voz, a voz de Deus, isso aí é uma questão sua, não de Deus. Deus não te força, Deus não me força a obedecer à voz dele. Ele apenas fala e nos dá a direção. Meu amigo, se nós seguir a semelhança de Abraão, nós vamos ser mais que abençoados, nós vamos ser a própria benção. Então, agora eu quero apresentar aqui a garrafa com água. Se você não tiver a garrafa com água, você vai dar um pausa e nós vamos apresentar essa garrafa com água e Deus, ele vai nos dar a vitória total e completa em Cristo Jesus. Certo, pessoal? Então, quando nós beber desta água, eu tenho certeza que Deus, ele vai nos moldar com essa fé maravilhosa de ouvir a voz dele e praticar a voz dele. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é no nome santo de teu Filho amado e querido, meu Rei justo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós estamos na tua presença maravilhosa, nós apresentamos ao Senhor estas águas, rogamos e imploramos ao Senhor que sejam tudo pelo Senhor consagrados, abençoados, santificados e purificados, que o Senhor mova também a sua mão de misericórdia nas nossas vidas, meu Deus, fazendo com que, quando nós beber desta água, Pai Celeste, que a sua mão de misericórdia se mova nas nossas vidas, para que nós venhamos dar ouvido, ouvir a tua voz, dar ouvidos e obedecer à semelhança de Abraão, no nome do Senhor Jesus, para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo nome, Pai Celeste, e que assim seja, amém, e graças a Deus. Agora vamos, pessoal, fazer uso do elemento sagrado, para que o Pai Celestial faça se consumar nas nossas vidas essas maravilhas. Vocês já estão mais que abençoados. Ser todos vocês uma grande benção no nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém e graças a Deus.